Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falaremos sobre o apoio às famílias que, muitas vezes, enfrentam situações tão difíceis a ponto de seus filhos serem obrigados a serem retirados do núcleo familiar. Como fazer com que essas famílias possam fortalecer os seus vínculos e essas crianças e adolescentes possam reconstruir as suas vidas? Para falar conosco sobre este tema, recebemos aqui no Sociedade Solidária a Liga Solidária, representada pela sua vice-presidente, Rosalu Queiroz, que vai compartilhar com a gente a experiência desse trabalho. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV por vocês terem aceito o nosso convite para falar sobre um tema tão importante como esse. Sejam sempre muito bem-vindos a essa casa. Obrigada. Eu que agradeço a LBV a oportunidade de vir aqui e contar um pouco sobre a Liga Solidária. Bom, para começar, Rosalu, eu queria que você falasse então a respeito dessa realidade de tantas famílias que em todo o Brasil passam por situações tão difíceis a ponto de necessitarem de abrigos solidários como os que vocês mantêm, e especialmente no caso da realidade de São Paulo, onde há uma atuação mais forte da entidade, qual que é o perfil dessas famílias com as quais vocês trabalham? Nós trabalhamos alinhados à política pública, junto à prefeitura e ao Fórum de Justiça, né? E as crianças que são encaminhadas para nós são desta região do extremo oeste da cidade de São Paulo, distrito do Butantã e distrito Raposo Tavares. Você imagina, né, que para que o juiz tenha uma interferência dentro da família, em que situação que não chegou essa família? Às vezes por denúncia de vizinhos ou um próprio parente que chega lá e a justiça nos encaminha a criança, né? Nós trabalhamos com crianças de 0 a 17 anos e 11 meses, então é um universo bastante heterogêneo numa mesma casa, né? É uma situação complexa e delicada, né? Porque, assim como nós, as crianças pensam sempre na família, né? E mesmo estando longe delas, por pior que seja a convivência dentro da família, elas ainda querem o pai e a mãe, né? Ou a mãe, na maior parte das vezes. Então, cabe a nós. Nós temos uma estrutura interna com educadores, com gestores e educadores, psicólogos, às vezes apoio psiquiátrico, psiquiatra externo também, para fornecer o melhor acomodação que a gente puder, né? Antigamente as crianças chegavam para a gente carentes de comida e de abrigo, né? Tanto que o nome é abrigo, né? Hoje em dia essa carência é muito mais, é mais complexa, né? Não é só a comida que está faltando dentro da casa, né? É o amor, é o carinho do pai, é uma conversa da mãe, e a gente então tenta suprir isso dentro dos nossos abrigos, né? E as crianças moram conosco em tempo integral, frequentam a escola, frequentam os nossos outros programas, né? Nós temos um programa que chama-se Ideal, que é no contraturno escolar. As crianças vão na escola de manhã e ficam conosco à tarde, aí tem aula de música, de computação, de formação humana e de esportes, uma série de atividades. Temos um programa de qualificação profissional a partir dos 15 anos, que vai até os 30 anos, que tem uma série de cursos, a maioria deles chancelados pelo SENAC e pelo SESI também, para que essas pessoas vão tendo uma profissão quando saírem de lá, né? Não só os dos abrigos, mas os da comunidade em torno também, né? Hoje a gente temos 3.200 atendimentos mensais, né? Entre jovens, adultos e crianças. E, no caso, especialmente daqueles, então, que estão abrigados e participando de todos esses programas que a senhora mencionava, uma vez que o juiz, por exemplo, toma a decisão, a vara da infância encaminha, então, uma criança aos cuidados da entidade, uma família, como que é esse processo? Como é que é o trabalho desenvolvido para poder, na medida do possível, promover melhores condições, né? A nossa principal missão é a recolocação na família, né? Trabalhar com essa família que teve que se
teve que ficar sem a criança por ordem da justiça. Esse núcleo familiar, às vezes, não é especificamente um pai, a mãe e um filho, né? É um núcleo familiar dos parentes mais próximos. Às vezes uma madrinha, um tio, uma avó... Assume os cuidados. 2 primos, mas às vezes com quem a criança tem uma certa relação. Quando o pai às vezes é ausente, está preso, não tem condição de ficar com essa criança. Então a gente começa um trabalho junto com os assistentes sociais, de visita à família para entender o problema, por que chegou nesse ponto, né? Normalmente a gente recebe as crianças vindas do juiz sem muita informação anterior, né? Daí nós vamos atrás para descobrir o porquê disso, né? E, aliás, a lei é essa, as crianças têm que ficar 2 anos conosco e depois ser feita essa reabilitação com a família, né? Nem sempre é possível, né? Infelizmente, às vezes em 2 anos não é tempo suficiente para que essa criança, para que a família esteja disposta a receber a criança novamente, né? Aí, se não existe realmente nenhuma condição, elas são encaminhadas para adoção, né? Aí começa um processo de adoção, que você deve saber que é complicado, né? Pela lei brasileira, existe uma série de burocracias e entrevistas prévias até que as crianças sejam adotadas, né? Porque a mãe tem que desistir da sua maternidade para que elas sejam encaminhadas, né? Senão a gente continua na tentativa, né? Às vezes 4, 5, 6 anos tentando essa reabilitação, né? E num processo longo, como é muitas vezes o da adoção, acaba que essas crianças vão crescendo e aí passam também a ficar cada vez menos interessantes, digamos assim, para a maioria das pessoas que adotam, que preferem crianças mais jovens, né? Exatamente, exatamente. É sempre mais difícil, né? E, às vezes, a própria morosidade da justiça leva a isso, né? Que os bebês, às vezes, demora 2, 3 anos, um processo já cresceu. E aí, às vezes, os pais adotivos não tenham mais interesse, né? Por isso essa questão da adoção é tão séria e a gente tem abordado aqui no programa Sociedade Solidária para que esse anseio legítimo dos pais possa também se somar a essa necessidade tão forte da nossa sociedade para que crianças que hoje aguardam pela adoção possam ter esse direito à família renovado, fortalecido. A gente vai agora para o breve intervalo. No próximo bloco, nós continuamos a conhecer essa experiência de abrigagem de jovens, de crianças, adolescentes, como é também esse dia seguinte. Afinal, se muitas delas acabam passando anos no abrigo, como é esse retorno delas à convivência familiar e comunitária? O programa Sociedade Solidária conversa hoje com Rosa Lu Queiroz, vice-presidente da Liga Solidária. A gente vai para o breve intervalo e já volta.